Jayaradi. Então, no nosso estudo, nós estamos nos deixando guiar pelo conhecimento acerca da consciência. Estamos percebendo os movimentos universais no nosso próprio corpo. Esse é o segmento do calendário lunar. Estamos deixando a lua nos guiar as marés das nossas emoções devocionais. Então, o devoto, ele se conecta com o calendário lunar e ele vai saboreando as marés, a maré cheia, a maré baixa. E aqui nós estamos agora nos preparando, depois desses festejos de Vrindavana e de Kailash, da terra de Vrindavana com Radha Krishna, Balarama e o Senhor Ganesha. Nós agora estamos nos aproximando para os preparativos do Navaratri. Então, Navaratri, as 9 noites dedicadas à deusa Durga. Durga significa que ela é muito rara. É muito raro de você encontrar um devoto da deusa e você poder percebê-la nesse universo. Se você tem essa capacidade de perceber a Mãe Divina em tudo que existe, você deve se considerar muito afortunado. E se você tem a oportunidade, então, de congregar com pessoas, com um grupo de devotos que alimentam a sua fé, então você também deve se considerar ainda mais afortunado. Então, nessas noites auspiciosas que precedem as 9 noites da Mãe Divina, nós vamos começar o nosso estudo, retomar o nosso estudo do Chandipata. Nós estamos no capítulo 5 e vamos iniciá-lo agora. Tá? Lemos até o capítulo 4. São 700 versos em louvor à deusa. Estamos nessa rezo desde os preparativos do Navaratri anterior, que são 2 Navaratris no ano. O do início e o do fim do ano, o da primavera e do outono. Então, agora nós estamos nos aproximando do Navaratri, do final do ano. E aí a gente está continuando, retomando nossos estudos do Chandipata, que são os 700 versos em louvor a ela quem dilacera os pensamentos. Capítulo 5. Panchamodhyaya. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Vinyoga, aplicação. Om, apresentando o episódio e concluindo. A aliviadora dos sofrimentos é a vidente. A grande deusa do conhecimento todo penetrante é a deidade. Anustup, 32 sílabas do verso, é a métrica. Bhima é a energia. Brahmari é a semente. Sol é o princípio. Samaveda é a natureza intrínseca. E para a satisfação da grande deusa do conhecimento todo penetrante, este último episódio está sendo recitado. Então, esse primeiro verso aqui, nós estamos entrando em contato com os diversos nomes da deusa. A deidade predominante aqui, que é louvada, é Mahasarasvati. Sarasvati como a deusa do conhecimento. Então, nós estamos aqui reverenciando a deusa em seus diversos nomes. Quando eu falo que eu estou apresentando o episódio, que é a aliviadora dos sofrimentos, ela é a vidente desse mantra, tá? Esse mantra que estamos apresentando agora, que vamos apresentar agora. Então, é um cântico, são vários versos. Então, a aliviadora dos sofrimentos, ela é a vidente desse mantra. E a grande deusa do conhecimento todo penetrante é a deidade. Tá? Então, Mahasarasvati é a deidade que está sendo adorada através desses versos que vamos recitar nesse capítulo. Então, aqui a gente vê vários nomes da Mãe Divina, como Tara. Aí ele fala sobre a métrica também, né? A métrica é Anustup, quer dizer que esses versos são compostos com 32 sílabas. E isso faz também um desenho, né? Um desenho geométrico. E a gente tem aqui um conhecimento velado por detrás desse verso, né, que é tão profundo. Ele fala do Samaveda, que é um livro de hinos, né, um hinário de louvor à deusa. Então, o Samaveda é a natureza intrínseca, quer dizer que é um livro de sacrifícios.
Um livro de sacrifícios. Os hinos védicos, eles são compostos para a execução de sacrifício. Quer dizer que eu vou fazer algo para Krishna, para Deus. Né? Então, eu estou dedicando meus atos e estou ofertando. Então, um sacrifício, ele é dedicado para Deus. A austeridade, ela é dedicada para o nosso próprio crescimento. Todos os dois, no final das contas, eles são para Deus. Né? Sempre é para Ele. Ele é o desfrutador de todos os sacrifícios e austeridades. E para a satisfação da grande deusa, justamente, para satisfazer a grande deusa do conhecimento todo penetrante, que estamos falando aqui de Maha Sarasvati. Ele fala o nome Maha Sarasvati 2 vezes no verso. Ele traz também a aliviadora dos sofrimentos como Tara. E Brahmari também, como ele diz que Brahmari é a semente, Brahmari é a energia criativa, que também é Sarasvati, a deusa do conhecimento que cria, que é a criadora, o princípio ativo do modo da paixão. Algumas pessoas confundem a deusa Sarasvati com o modo da bondade, mas na verdade ela é a criação. Agora, esse modo da paixão, né, que no caso que faz a criação, a bondade é a manutenção, né? A criação é dada pelo modo da paixão, mas é um modo da paixão bem refinado, não é aquele modo da paixão de desejos e anseios desgovernados. Não, anseios e desejos que vão sendo conduzidos com conhecimento. Então, é um modo da paixão assim bem refinado, né? A criação, ela exige uma dedicação, uma disciplina, né? Então ele tem mais a paixão mais influenciada pela bondade do que pela ignorância, né? Porque a deusa Sarasvati também tem uma forma que manifesta uma paixão mais próxima da ignorância, que é a deusa Matangi, que é a forma tântrica da deusa Sarasvati. Aos poucos a gente vai se adaptando com esse conhecimento das Mahavidyas, que é um grande conhecimento intuitivo. Dhyana, meditação. Carregando em suas mãos o sino do som contínuo, a lança da concentração, o arado de semear sementes no caminho da verdade, a sabedoria, o búzio das vibrações, o pilão da depuração, o disco do tempo giratório, o arco da determinação e a flecha da linguagem, cujo brilho é como a lua de outono, cuja aparência é a mais bela que manifestou-se do corpo dela. Quem é raios de luz e é o suporte dos 3 mundos, a esta grande deusa do conhecimento todo penetrante que destruiu a vaidade e a autodepreciação e outros pensamentos, eu adoro. Então nós estamos aqui reverenciando a deusa nesses 3 aspectos, que é Durga, Lakshmi e Sarasvati. Então esse livro, Chandipatra, ele vai mostrando a unidade da deusa nos seus diversos aspectos. Aqui ele está invocando a deusa do conhecimento armada, munida de armas. Então ele também traz um pouco daqui da Matangi, que foi citada agora, que é uma Sarasvati negra. Geralmente a Sarasvati é branca. Por isso que muitas vezes ela, como eu disse, é enfatizado o modo da bondade. Mas ela está trabalhando o modo da paixão, ela está criando com conhecimento. Então aí tem a característica do modo da bondade, que é o conhecimento. E a criação, o movimento da criação é o movimento da paixão. Né? Então ela está com a paixão mais próxima. Mas quando ela se torna enfurecida, ela se enegrece, aí ela traz aquela paixão mais em volta do modo da ignorância. Para você estudar melhor, entender os modos da natureza, bondade, paixão e ignorância, criação, manutenção e aniquilação, aí você estuda o curso do Bhagavad Gita, que a Escola Sarasvati disponibilizou. Ok? Então a gente continua no próximo áudio amanhã. Jaya Shri Radhi. Bons preparativos para o Navaratri. Então, nesse primeiro verso que recitamos, Viniyoga, aplicação, nós temos alguns nomes da Mãe Divina que estamos aprendendo. Quando ele diz que a aliviadora dos sofrimentos é a vidente, ele se refere a Rudrani. Rudrani é um dos nomes da Mãe Divina, que significa que ela alivia os sofrimentos. Então, é a grande deusa do conhecimento todo penetrante.
é a deidade, que é Mahasarasvati, a deidade desse mantra. E Anustupi sendo 32 sílabas do verso, sendo a métrica do poema. Bima é a energia, quer dizer que Bima é a Shakti. Bima também é o nome da Mãe Divina, quer dizer que ela tem força da pureza. A pureza é uma força. Então, Bima é a energia. E Brahmari, que é a energia criativa, é a semente. O Sol sendo o princípio, Surya, e Samaveda, a natureza intrínseca. Como já foi dito, os hinos para sacrifício, para a satisfação da grandeza do conhecimento. Mahasarasvati Ki Jai. Jai Radhi. Então nós estamos nos preparativos para o Navaratri, para as 9 noites da Mãe Divina. Então nós estamos aqui em vigília, em oração, em constante alerta, para perceber o que a Mãe Divina está nos ensinando, através das dificuldades. Durga Devi, a deusa que nos ensina a vencer as dificuldades, a vencer os desafios. Então é nos desafios, nas dificuldades, nas contrariedades que nós evoluímos, que nós podemos crescer, que nós podemos ver de uma forma diferente as adversidades da vida. Então é tempo de balanço, é tempo de apuração, de observar o pensamento o tempo todo, de manter a percepção atenta a todo momento para a mensagem de Deus. Qual é o significado da minha existência? Qual é o propósito por detrás do meu nascimento? É nisso que o Navaratri está tocando. O Navaratri está tocando para ver o que eu estou fazendo sobre a Terra, sobre o solo da Mãe Terra. Então nós estamos aqui recitando o Chandipatá, fazendo o estudo detalhado dos 700 versos em louvor à deusa. O primeiro estudo, a primeira leitura detalhada que a gente está fazendo, no ano passado a gente apresentou a leitura completa em recitação, e nesse ano a gente começou a fazer a leitura e comentar. Tá? Então a gente já viu de um Navaratri para o outro, fazendo a leitura desse texto. E aqui nós estamos nos conectando com a chegada do próximo Navaratri, e agora no início de outubro. Então vamos ler o Chandipatá, capítulo 5, verso 13. O Namaschandikai, O Namaschandikai, O Namaschandikai. Então os devas estão orando pela graça da deusa desse mundo material, a deusa que é a própria manifestação do cosmos, a própria manifestação da existência material. Ele está orando a essa energia divina que faz parte do círculo das energias, das associadas do Senhor Supremo, da consciência suprema. Então aqui a Mãe Divina está sendo louvada pelos deuses menores, os semideuses. Assim, as forças da natureza estão glorificando a Mãe do Universo, que é a própria existência perceptível, para que ela venha salvá-los dos 2 asuras, Shumba e Nishumba, vaidade e autodepreciação. Então aqui eles estão fazendo essa oração a ela, invocando a presença dela, o aparecimento dela. A extremamente bela e a extremamente brávia, Rudraya, Ati Saumyati, significa que ela é a extremamente bela, e Raudraya é a extremamente brávia. Nós reverenciamos, nós reverenciamos, nós reverenciamos. Nós reverenciamos a estabelecedora do universo perceptível, Jagat Pratistaya, a deusa a toda ação, Kritya. Nós reverenciamos, nós reverenciamos. Então essa é a deusa do universo perceptível. Para que ela manifeste o universo como ele é, ela se torna extremamente bela, com as belezas desse mundo material, e ela também se torna extremamente assustadora, brávia, que são os colapsos, que são necessários também para acontecer a criação. Esse universo ele é caos, mas é um caos ordenado. Através do caos vai se criando mundos. Ya Devi Sarvabhuteshu Vishnu Mayeti Shabita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa em toda a existência, que é saudada como a forma da consciência perceptível que tudo penetra.
Então ela está sendo chamada aqui de Vishnu Maya. A Vishnu significa que Deus, ele é a consciência que tudo permeia. Esse é o nome de Deus, Vishnu, a consciência que tudo permeia. E a deusa é Vishnu Mayati, ela é a energia da consciência que tudo permeia. Ela é a própria forma da energia que tudo permeia. Ela dá forma a Vishnu. Que tudo penetra. Nós reverenciamos a ela. Nós reverenciamos a ela continuamente. A reverenciamos, nós a reverenciamos. Ya Devi Sarvabhuteshu Chetanetyabidyate Namastasye, 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 Namo Namaha. A divina deusa em toda a existência que reside em toda a consciência e é conhecida pelas reflexões da mente. Nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela. Continuamente nós reverenciamos. Essa é uma oração de muito poder. O Chandipatá é uma oração de muito poder. Então, nós estamos aqui recitando essa oração para o bem-estar de todos os seres, pela saúde daqueles que amamos, pela saúde dos nossos mestres, dos nossos preceptores, daqueles que nos guiam, que nos dão conselhos, pela saúde dos nossos dependentes, dos nossos filhos, dos nossos amigos, daqueles que precisam da nossa cabeça erguida, precisam ver-nos com a nossa cabeça erguida. Toda a sociedade precisa ver cada um com a cabeça erguida. Quando eu vejo você com a cabeça erguida, com o peito aberto, cheio de amor, eu me inspiro a também me encher de amor. Então, se eu vejo todo mundo com a cabeça baixa, eu vou acabar baixando minha cabeça também. Então, a gente se ajuda uns aos outros, é um exército de devotos. Então, a gente está fazendo uma sanga, uma associação. Então, quando a gente está vendo a devoção de um, alimenta a devoção do outro. Então, esse é o sentido do Navaratri, nutrir a devoção um dos outros, que as pessoas se reúnam, festejem a Mãe Divina na Terra. Ya Devi Sarvabhuteshu Buddhirupena Samstita Namastasye, 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da inteligência. Nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Então aqui ele está falando do nosso corpo sutil. Então a gente tem um corpo grosseiro, que é composto de terra, água, fogo, ar e éter. Então, esses 5 elementos, eles formam os nossos 5 sentidos de percepção. A terra nos concede o aroma. O fogo nos concede a visão. A água nos concede o paladar. O éter, a audição. Então, assim, a gente vai... O ar nos concede o tato. Aí a gente vai adquirindo sentidos. Mas, além dos sentidos grosseiros, do corpo grosseiro, nós temos um corpo sutil, que é concebido de mente. Então, no verso anterior, ele falou que a Mãe Divina, ela se revela na mente. E ela se revela também, agora ele está dizendo que ela se revela na inteligência, que é um outro corpo sutil. Então nós estudamos isso na Bhagavad Gita. Então Krishna ensina terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego, a falsa identidade como corpo. Aí esses são os 3 elementos sutis. Mente, inteligência e falso ego. E ela está presente em cada elemento material, porque ela é o próprio cosmos. A Mãe Divina é a própria existência material, a nossa percepção dentro do mundo da individualidade. Então ela está criando essa individualidade aqui no mundo material. E ela também cria uma individualidade no plano espiritual, transcendente, que é a nossa forma espiritual eterna, na qual a gente presta serviço amoroso. Então isso aí quer dizer que você vai ter uma identidade eterna, separada, dentro do plano da unidade também. A gente vai entendendo aos poucos, né? Porque para que haja o amor é preciso ter amante e amado. Então existe uma separação para que aconteça uma união. Mas isso vai se depurando e ao longo da existência, vai se afastando do centro, aí acaba aparecendo a escuridão do mundo material, né? Que é o falso ego. Então a Mãe Divina está se manifestando também como falso ego, como a inteligência, como a mente, como cada elemento do corpo material. A gente vai entendendo que como uma criança que está no ventre da mãe, no seu corpo está ligado ao corpo da mãe, é o mesmo corpo, ligado pelo cordão umbilical, está crescendo no ventre da mãe. Da mesma forma nós estamos vivendo dentro do ventre da Mãe Divina, Jagat Yoni, a Yoni cósmica, o ventre da mãe, o útero cósmico.
Ya Devi Sarva Bhuteshu Nidra Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma do sono, nós reverenciamos. Nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos, nós a reverenciamos. Então o sono é algo que faz parte do mundo material. O corpo, naturalmente, ele quer padecer. Essa é a natureza do corpo. O corpo material é feito de ignorância. O que faz com que o corpo se acorde, esteja alerta, né, faça ações, atue dentro do mundo é a consciência. Na hora que a consciência sai do corpo, o corpo cai morto. Essa é a natureza do corpo. Então, o corpo é a energia material. O que dá vida ao corpo é a consciência. A consciência é a parte espiritual. É o espírito. A consciência é o sintoma da alma, o sintoma do espírito que habita o corpo. Quando o espírito, a alma, sai do corpo, então o corpo desfalece sem vida. Mas mesmo com a consciência estando dentro do corpo, ela está adormecida. Então o seu brilho é encoberto. É encoberto pelo corpo material, pelos corpos sutis também, a mente, a inteligência, o falso ego. Tudo isso, diferentes graus de luxúria. Esse corpo é feito de luxúria, cama. Cama quer dizer desejo. Luxúria no sentido de desejos. A gente está sempre correndo atrás de desejos. Então a consciência ela só fica alerta quando está desejando. E quando ela cansa dos seus desejos, ela cai no sono. Assim se dá o dia. A gente acorda de manhã cheio de desejos, para criar, essa é a natureza desse mundo. Bondade, paixão e ignorância. Mas a ignorância reina. A ignorância é de quê? Esquecer de quem sou eu. Esquecer que sou a consciência, pensar que sou o corpo. Essa é a primeira ignorância. E ela causa o sono, causa a perda. Quando você escuta Harikata, pode ser que você sinta o sono. Harikata são esses tópicos espirituais, o estudo das escrituras. Estamos falando sobre Deus. E aí pode ser que você sinta sono. Isso aí é porque a sua consciência está buscando a unidade com Deus, que você encontra no sono, na imersão dentro da ignorância material, porque o que nós conhecemos é a natureza material. Até que nossa alma consiga despertar para a consciência superior e saia desse grande iceberg de gelo, que tem a maior parte do gelo encoberto pela água. Apenas a pontinha do iceberg está para fora. Só a pontinha da nossa consciência está para fora. Então aqui ele está louvando a Mãe Divina como ela aparece na forma do sono. Esse sono ele nos causa um estado de unidade, de silêncio na mente, o sono sem sonho. Existem 3 níveis de consciência, por isso a deusa é chamada Tripura, porque ela reside no estado de vigília, sonhos e sono profundo. Então a deusa aqui está sendo louvada como aquela que está no sono profundo, que é o estado de unidade. Que para a alma condicionada é a realização máxima de unidade com Deus, é a hora de dormir. Então, assim, o corpo ele quer padecer porque quer se unir com o cosmo, com o vazio do pensamento, parar a mente. Então, é um estudo, A gente está estudando a natureza material aqui. O estudo do Chandipat é o estudo da natureza material, o estudo do nosso corpo. Tá bom? Então, Jai Radhe, bons preparativos para o Navaratri. Jai Radhe. Dando continuidade à leitura do Chandipataha, em louvor à grande deusa, nós estamos entoando os 700 versos que descrevem a batalha da deusa Durga contra o exército de pensamentos. Armada com as divinas virtudes, a deusa vem montada no seu leão, que manifesta sua força e poder, tão bela e, ao mesmo tempo, tão poderosa. Através da visão da Mãe Divina, nós podemos trazer nossos pensamentos sobre o domínio do Eu Divino. Então aqui a Mãe Divina está enfrentando essa batalha, enfrentando nossos inimigos interiores, para que possamos fazer brilhar a voz da consciência. Nós vamos ler a partir do verso 26 do capítulo 5. Om Namaschandikai, Om Namaschandikai, Om Namaschandikai. Que essa leitura traga auspiciosidade para todos os seres, para que todos os seres encontrem a realização do Eu Divino. Oferecemos então essa leitura à Mãe Terra para que ela suporte com tolerância
os pecados dos homens e que ela possa tocar nos nossos corações, já que ela também está presente no nosso corpo, que esse corpo veio da Mãe Terra. Então, que a Mãe Terra no nosso coração também toque a nossa consciência para que possamos elevar a frequência desse planeta. Então, também ofereço essa leitura para a saúde dos meus professores, do meu mestre espiritual e também das pessoas que estão ouvindo esse texto. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshudarupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. Essa é uma oração muito famosa, entoada pelos devas, os semideuses, os poderes administrativos do universo, que estão aqui orando pela Mãe Divina para que ela apareça e execute a luta contra a vaidade e a autodepreciação, Shumba e Nishumba. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da fome, nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a Devi, continuamente nós a reverenciamos. Então aqui eles estão dizendo que a Mãe Divina aparece nesse mundo na forma da fome. Ela aparece no meu corpo na forma da fome. Quando eu passo algum tempo sem comer, pode ser que o meu estômago comece a roncar. E eu sinta ali a fraqueza e a necessidade de cozinhar, de preparar um alimento, de trabalhar, de agir, de plantar, para poder colher os grãos e poder cozinhar e preparar. Então traz as atividades. A fome, ela nos traz todas as atividades. Então a Mãe Divina que faz acontecer as atividades através das necessidades. Ela traz as necessidades para que possamos atuar, para que possamos expressar no mundo a nossa consciência, as nossas energias. Então a fome, ela tem um lado muito positivo. Geralmente a gente vê a fome como uma praga do Apocalipse. Mas as pragas do Apocalipse, aqui elas também são descritas como mensageiros de Deus. Né? São os cavaleiros do Apocalipse, eles são mensageiros de Deus. Então, na verdade, aqui a fome é a própria manifestação da deusa. A deusa é o nosso corpo. Esse corpo material é a deusa, é a Mãe Terra. É a deusa Maia, a energia material que tudo permeia, a ilusão material, que faz eu pensar que sou o corpo também, o falso ego é ela também. Então essas são diversas formas da Mãe Divina que tocam o nosso coração, que tocam a nossa ação, que fazem a gente tomar atitude. Então a Mãe Divina, ela aparece na forma da fome. A gente vê também muitas pessoas passando fome, passando situações. Então, quando a gente vai matar aquela fome, a gente está saciando a deusa. Quando eu vou matar a fome de um faminto, uma pessoa está com fome, eu dou de comer a ela, eu estou agradando a deusa, que é a própria fome. Ya Devi Sarva Bhuteshu Chayarupena Sanstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da aparência, nós reverenciamos a ela, continuamente nós reverenciamos a ela. Então aqui a aparência, né? Ela aparece nesse mundo como a aparência. Como quer dizer a aparência? A palavra aqui usada é chaya. Chaya no sânscrito é um termo usado, assim como diz assim, é uma sombra ou uma semelhança de algo que é real. Então, assim, chaya é uma aparente, né? Aparentemente, externamente parece isso, mas internamente, às vezes uma pessoa externamente ela parece feliz, mas externamente ela está sofrendo. Então, por exemplo, a deusa, ela aparece nessa aparência, nessas máscaras que nós colocamos na sociedade, no meio familiar onde nós vivemos. Às vezes você está mentindo, você faz uma aparência. Essa aparência aí também é a deusa, né? Mesmo na mentira, a deusa está presente. Parece a questão da dualidade. Aqui nós estamos falando de dualidade. Às vezes, para entender esse ponto, como é que Deus está presente na mentira? A mentira é do diabo, né? Mas assim, a gente vai compreender que não existe nada além de Deus. Né? Então, aqui no plano material não existe nem nada nem bom. Para a natureza não existe nem nada bom ou nada ruim. A natureza tudo ela aproveita.
tudo a natureza aproveita, né? Tudo vai voltar para a terra. Então, aqui ela está dizendo que ela também é chaya. Parece que está reluzindo que é ouro, mas não é nem tudo que reluz é ouro. Né? Então ela também está ensinando aí. Ela está ensinando, quando vê uma coisa aparente, que parece uma coisa, mas não é, uma corda, que parece uma cobra. No escuro eu penso que é uma cobra. Então esse senso aí, ele também nos protege de situações arriscadas, né? Perceber as aparências. E a verdade além das aparências. Ela está revelando, é um véu. Ela é chamada o véu de Maya. O véu da deusa é as ilusões desse mundo. Então aquilo que parece ilusório, as ilusões desse mundo, elas também estão nos ensinando. Elas estão nos ensinando a procurar algo que está além da dualidade. Está nos ensinando a procurar a verdade. O objeto real, não a chaya, a sombra. A aparência. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shakti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da energia, Shakti. Nós reverenciamos a ela. Nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos a Suprema Deusa, nós reverenciamos. Então ela aqui assume a forma Rupena Shakti, Shakti Rupena, a forma da energia. Então aí Shakti é um termo que a gente compreende de formas variadas. Shakti também pode manifestar o feminino, né? Ou qualquer forma de energia. Energia elétrica é Shakti também, tá? Energia solar, energia vital, Shakti, Kundalini Shakti, a energia vital, a energia que corre pelas suas vértebras, que leva as mensagens dos sentidos para a mente, da mente para os sentidos. Então aí a gente está entrando em contato com a energia feminina da deusa, Shakti. Então ela aparece como a energia, como campo energético de tudo. Ya Devi Sarva Bhuteshu Trishna Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma do desejo. Nós reverenciamos a ela. Nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Olha só, ela tinha matado nos capítulos anteriores, a deusa tinha lutado contra o demônio. Perdão, ainda vai aparecer essa luta mais na frente. Quando ela vai lutar contra o demônio Rakta Bija, que é a semente do desejo. Então ela vai destruir a semente do desejo, mas ela também aparece na forma do desejo. Então tudo na nossa vida é uma forma de necessária. Tudo que existe no universo é necessário. A aparência também é necessária, a fome é necessária, o desejo também é necessário para que atuemos. Mas o desejo desgovernado, a fome descontrolada, as aparências exacerbadas, dá valor mais à aparência do que... Porque a Shakti, ela também dá valor à aparência, né? A deusa também nos ensina a enfeitar nossos corpos, né? O devoto, ele enfeita seus corpos também, seu corpo também, ele coloca uma japa mala de Rudraksha para lembrar de Deus, para fazer os outros lembrarem, ele passa tilaka, um desenho na testa, que também é uma forma de ornamentação. Então as mulheres tântricas, elas também vão se maquiar, elas também vão se enfeitar, vão trazer ornamentos, né? Então tudo isso é necessário, né? Tudo isso é necessário, mas não pode ser exacerbado, quer dizer, dá valor à nossa aparência. A gente também tem que cuidar da nossa aparência. Mesmo um Agori Baba que vive no crematório e se cobre com cinzas, ele faz aquele sadhana, mas ele também está trazendo uma aparência. Então a aparência é necessária e os desejos também são necessários. Não dá para viver sem desejo. Sem desejo você vai ficar em depressão. Então é necessário ter desejos, mas não ter o controle dos seus desejos, né? Trazer o domínio dos desejos para a deusa, entregar para a deusa a nossa fome, entregar a nossa aparência para a deusa, né? Que a minha aparência lembre a deusa de alguma forma. Né? E aí eu vou também dar nomes aos ornamentos que eu uso. Um anel que eu uso pode estar me lembrando da deusa, da minha conexão com o sagrado, com o divino, trazer ornamentos assim. Então a aparência, a fome, o desejo, tudo isso deve ser usado de forma harmônica para a nossa existência poder prosperar, trazer a deusa da existência na nossa vida. O Buda diz que toda dor vem do desejo e o remédio é parar de desejar.
Mas aí a gente vai estudar nos Vedas que os desejos eles devem ser conduzidos para o molde da bondade. Aos poucos a gente vai elevando nossa consciência, vai podendo adentrar em esferas mais refinadas de existência. Então a deusa também aparece na forma dos desejos, que dá também o ímpeto de ação, no modo da paixão, que é a criação. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kshanti Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma do perdão paciente, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Namastasye, Namastasye, nós reverenciamos. Nós reverenciamos a deusa na forma do perdão. Então o perdão ele liberta, ele traz um coração mais leve. Né? Muitas vezes a gente tem uma crise de pânico, não sabe por quê, porque precisa perdoar alguém, perdoar uma situação, perdoar algo que aconteceu na nossa vida. O perdão ele traz. Então se a gente não tem o perdão no coração, a gente deve orar a deusa, Kshanti Devi, a deusa na forma do perdão, Rupena, na forma do perdão, para que o nosso coração seja aliviado de todas as dores, todas as amarras, que causam círculos viciosos na nossa vida. A falta de perdão ela faz com que uma situação se repita na nossa vida, porque o nosso próprio inconsciente recria aquela situação para ver se a gente se sai melhor, né? Eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, podia revidar dessa maneira. Então a falta de perdão faz com que a gente recrie uma situação na nossa vida. Então o perdão é um ato de inteligência, né? Então a Deus é o perdão. Se eu tenho dificuldade de perdoar uma situação ou alguém, eu devo orar a deusa, Kshanti Devi, Kshanti, me dê perdão. Jaya Jaya Shri Radhi, Jaya Radhi. Dando continuidade à leitura do Chandi Pataha, estamos no capítulo 5, iniciaremos do verso 41. Om Namas Chandikai, Om Namas Chandikai, Om Namas Chandikai. Ya Devi Sarva Bhuteshu Jati Rupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma de todos os seres viventes. Nós reverenciamos a ela. Nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Então os devas estão glorificando a Mãe do Universo, aqui nesse verso específico, como ela manifestada na forma de todos os seres vivos. Então é isso que o Chandi Pataha está nos trazendo, é a concepção da unidade. Perceber que a vida que habita o corpo de um é a mesma vida que anima todas as vidas. Ninguém entende por que o coração está batendo. Da onde vem essa energia que faz o coração bater? Então essa é a vibração do universo. O universo está pulsando, assim como o coração no nosso corpo está pulsando. O universo está pulsando vida. Basta ter ambiente favorável que a vida está se manifestando. A vida é a consciência. A consciência ela dá forma à matéria, que não tem forma. Mas ela vai dando formas como um oleiro, que vai trabalhando no barro. E ele vai dando forma ao barro. Então, da mesma forma, a consciência está dando vida a tudo que existe nesse mundo. Mesmo o reino mineral, existe uma consciência por detrás que dá forma a uma montanha, que dá forma a uma pedra. Assim a gente começa a perceber que a vida permeia tudo, a consciência permeia tudo, cada parte desse universo. É um universo vivo, consciente. Ya Devi Sarva Bhuteshu Lajarupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha.
A divina deusa que reside em toda a existência na forma da humildade. Nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Então, quando a gente consegue ver a presença da deusa em todos os seres vivos, naturalmente surge no coração dessa pessoa que vê, do vidente, que está vendo a verdade da unidade, surge o espírito da humildade. A humildade não é se colocar para baixo, mas a humildade é conseguir realmente se render à vontade do divino. Isso é verdadeira humildade. A arrogância, ela faz com que a gente queira que as coisas sejam do jeito que a gente quer, dentro da nossa visão limitada. Muitas vezes a gente quer algo que vai fazer mal a nós mesmos ou a outros. E a gente não tem a visão para perceber isso, não está tendo o ângulo de visão necessário que o controlador supremo tem, além do tempo. Ele pode ver as coisas além do tempo. Então isso quer dizer fé, isso quer dizer confiança. Quando a gente tem fé, confiança, percebendo a unidade de tudo que existe, a humildade surge naturalmente no coração. A humildade é o ornamento do devoto. Então aqui a Mãe Divina é glorificada como a própria humildade, verdadeira humildade, real humildade. Que não é algo que eu faço. Eu faço é o contrário da humildade. Entender que sou um instrumento de Deus. Se eu não for instrumento de Deus, eu serei um instrumento de Maya, da ilusão material. Então, de alguma forma eu estou sendo instrumento. Existe vontade, uma consciência superior que está administrando isso aqui. Então, se alguém tem o karma de trazer uma dor no peito, que quer fazer mal a outras pessoas, então a natureza vai colocar alguém que deseja sofrer da mão de outra pessoa no seu caminho, no caminho dessa primeira pessoa, né? Coloca alguém ali que quer sofrer também, e aí encontra o enganador e o enganado. Enganar os enganadores. Essa é a natureza desse mundo. Então a gente tem que entender que a nossa posição aqui dentro dessa existência material, é entender que nós somos instrumentos. Ou somos instrumentos dos modos materiais, da bondade, da paixão, da ignorância, como marionetes. Assim a gente estuda no Bhagavad Gita, né? O modo da paixão fica guiando o corpo e a consciência está adormecida. Então aí a gente precisa entender que temos que fazer o nosso corpo se tornar receptáculo para ser um instrumento do divino, um instrumento da vontade de Deus. A gente começa a se libertar nossa consciência. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shantirupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da paz, nós reverenciamos. Nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. E é assim que a pessoa encontra a paz, né? A deusa manifesta a paz. Quando realmente a gente se coloca humildemente como um instrumento de Deus, então nós somos capazes de sentir a paz. Se a gente é arrogante, a paz nunca vem. A gente fica sempre fazendo planos, querendo que as coisas saiam do nosso jeito. Isso é falta de humildade. Mas quando você tem humildade e aceita a vontade de Deus, aí você encontra paz porque você se sente seguro. Você se sente seguro porque você confia em Deus. Então ele está dando aqui a ciência. Esse é um livro tântrico. O Tantra é a arte da gente desfrutar os rasas, os sabores da vida. Então tem que ter leveza. Para ter leveza tem que ter humildade. Reconhecer-se como instrumento, e aí você encontra a paz. Você encontra a paz porque você não fica mais apegado ao sucesso ou ao fracasso dos seus atos. Está além disso. Tudo que você faz é ofertado ao divino. É feito pelo divino, não sou eu que faço, mas o divino que faz. Então ele faz do jeito que ele sente que é para fazer. Então está tudo perfeito. Então é uma visão, é uma consciência. Ya Devi Sarva Bhuteshu Shradarupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da fé, nós reverenciamos. Nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Tá? Aqui ele está falando justamente dessa frequência da fé. A frequência da fé como uma estação de rádio.
O seu corpo, a sua mente é a antena, né, do corpo, que é o aparelho de rádio que vai sintonizar na estação específica. E aí você pode ouvir realmente a mensagem, aquela estação que você gosta, a música que você gosta. Senão você vai ouvir chiados ou então vai escutar o que você não quer. Então o corpo ele vai ser um instrumento de Deus através dessa frequência da fé. Quando eu consigo conectar minha intuição com a voz cósmica da deusa, aí o corpo ele se torna um receptáculo de comunicação com o divino, sem necessidade de outros intermediários, a não ser a sanga, a associação com os devotos que nutrem a nossa fé. Então, nós devemos aprender, nós somos dependentes de tantas coisas para ser felizes. Depende de dinheiro, de saúde, depende de uma situação social. Não, mas aqui a gente está aprendendo a depender de Deus, a depender unicamente de Deus. Deus já deu tudo. Então, Ele deu a sua existência, você existe. Independente do corpo, o corpo pode até adoecer e morrer, mas a consciência existe eternamente. Então aí a gente vai se conectando com essa frequência da fé, a gente vai acreditando mais na gente mesmo, na nossa conexão com Deus, dia após dia. Essa é a prática do yoga. E para isso a gente tem a recitação das escrituras, como está sendo feito aqui. O Chandi Patahar, a gente está lendo isso, está nutrindo nossa fé. Aí você vai e escuta o áudio, aí você também entra nessa corrente, aí um nutre o outro, você se nutre por ouvir a mensagem que está sendo lida, que está sendo falada, explicada, e também nutre o coração de quem está falando, porque você está ouvindo, você está alimentando a corrente de devoção, de fé. Então o canto da japa, cantar japa juntos, chamar um irmão para cantar japa junto, e assim a gente vai nutrindo a fé um dos outros. Krishna explica isso no Gita também. Os devotos eles se iluminam uns aos outros conversando sobre mim. Então quando a gente conversa sobre as glórias da Mãe Divina, sobre as glórias do Senhor Supremo, nós vamos compreendendo a presença deles no aqui e agora, em cada momento da nossa vida, no nosso alimento, no que oferecemos para comer. Ya Devi Sarva Bhuteshu Kantirupena Samstita Namastasye 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 Namo Namaha. A divina deusa que reside em toda a existência na forma da beleza aumentada pelo amor. Nós reverenciamos a ela, nós reverenciamos a ela continuamente, nós reverenciamos. Então aqui a palavra Kantirupena, rupa é a forma, então Kantirupena é que ela tem uma forma que ela se torna ainda com a beleza cada vez mais refrescante, sempre nova, porque está sendo aumentado um brilho alimentado pelo amor. Kanti significa muito amado, muito querido, e também muito brilhante, muito refulgente, muito belo. Então é justamente o olhar do amor. O olhar do amor faz com que tudo pareça belo. Mesmo as adversidades da vida pareçam belas quando a gente olha com amor, com o olhar de quem é consciente de Krishna, de quem compreende as Shaktis de Deus, a potência Maya Shakti, a potência Yoga Maya. E a Maha Maya Shakti e Yoga Maya Shakti são potências de Deus. Ela aparece nesse mundo material como uma energia material, mas ela tem uma forma espiritual também, que está além dos elementos materiais. Yoga Maya, que faz o amor acontecer, que causa a diferenciação entre Radha e Krishna, entre amante e amado, entre casal divino, entre Shiva e Shakti. Então, é essa Yoga Maya que está criando essa ilusão da distinção para que haja o brilho do olhar, para que haja o brilho aumentado pelo amor, ao ver a beleza do outro, do ser amado. Então, as correntes do amor. O amor está além da unidade. Na verdade, a gente vê assim, a unidade está acima do amor, porque quando eu amo, eu me torno uno. Mas quando eu me torno uno, eu também vou me separar para saborear o prazer de servir. Então, esse prazer de servir, ele aumenta a bem-aventurança da unidade. Porque quando a gente serve a quem a gente ama, a gente realiza essa unidade. E essa unidade novamente volta a expandir uma bem-aventurança, e até que a bem-aventurança se expande, e aí novamente acontece a separação.
E aí novamente a expansão e a retração. A expansão, essa é a nossa respiração. Esse é o coração batendo, o coração do universo batendo. Jaya Shri Radhi.